Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais esse privilégio que temos de podermos compartilhar a palavra dele nessa manhã, né? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá no livro de Isaías 40, apenas o versículo 31, né? Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? E não se fadigarão. Eu quero, meu querido, destacar aqui 4 coisas importantes, né? Na vida do cristão. A primeira, meu querido, o texto fala que mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? A segunda, meu querido, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, né? A terceira, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. E a quarta, mas os que esperam no Senhor caminharão e não se fadigarão, né? Então, meu querido, o cristão precisa ter essa certeza no seu coração, né? Que esperar em Deus é confiar em Deus, é caminhar no Senhor, né? Não ficar parado esperando as coisas acontecer. Mas o texto é bem claro que diz que subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? Então nós precisamos a cada dia renovar a nossa esperança, a nossa força no Senhor, né? E continuar acreditando que o nosso Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? É o Deus da provisão. Então precisamos a cada dia confiar no Senhor, acreditar que dias melhores virão, acreditar que tudo que acontece, meu querido, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Nada, pode acreditar nisso, né? Que nada foge do alcance do nosso Deus. Nada foge do controle do nosso Deus, né? Então tudo que acontece é para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Então assim, continua firme no Senhor. Continue caminhando, acreditando nas promessas de Deus, na soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família, né? Que o Senhor continue nos abençoando, né? E agora nós vamos louvar, adorar, exaltar o nome do nosso grandioso Deus, né? E o véu que separava, né? Já não nos separa mais, né? Vamos cantar Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui
Olá, bem-vindos. Espero que Deus fale ao seu coração mais uma vez. Desejo sinceramente que a palavra dele inunde a sua mente, o seu coração, a ponto de lhe fazer crer nas promessas, a ponto de trazer paz onde hoje ela não existe, a fim de trazer consolo, a fim de trazer alívio das dores, das lutas. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos renovar, de nos fortalecer, de nos sustentar. Em dias difíceis, essa palavra ainda se torna mais essencial, porque é o que nos resta. Tem situações, lutas que enfrentamos que sozinhos não temos condições de vencer. Mas em Cristo e na sua palavra, sim, nós temos. E eu quero convidá-lo a meditar comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17, e um texto que vai falar um pouco ao nosso coração sobre a verdadeira fé e como ela deve brotar em nossos corações. Tem gente que quer ver. Lembram daquela coisa? Eu quero ver para crer. Tomé, aquela ideia de ver, tocar, para em seguida crer. Nós somos chamados para ser diferentes. E o texto de Romanos 10, 17 vai nos ajudar a pensar sobre isso. O texto nos diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, por ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. À luz desse texto, eu quero dar aqui com você 3 passos para você descobrir, experimentar, vivenciar, se apropriar da verdadeira fé. O primeiro deles é ouvir. Ouvir. Tem muita gente, como eu falei, que quer ver. Tem gente que quer ver sinais para crer, quer ver as coisas para crer, quer ver prodígios. Mas a fé verdadeira, ela não nasce assim. A fé, ela nasce pelo ouvir. E este verbo, ouvir, ele significa dar ouvidos, significa internalizar, significa colocar dentro da sua mente, acatar, aceitar, ter a sua vida modificada a partir desse ouvir. E eu quero que você entenda que esse primeiro passo, ele é essencial, ele é pré-requisito para você, de fato, ter o seu coração no local correto. Na verdade, a fé começa na mente. Ela começa na compreensão, ela começa no entendimento. Ela precisa entrar na sua cabeça, você precisa ser convencido. Eu entendi, então porque eu entendi, eu vou fazer assim. Na verdade, eu e você, nós precisamos inclusive tomar cuidado para nós não cedermos à tentação das emoções. Há uma quantidade enorme de pregadores
apelando para as suas emoções, apelando para aquilo que você pode ver. Se bem que muitos deles agora andam sumidos, né? Porque os milagres, aquelas coisas sensacionalistas, não estão tendo muito espaço. Porque a Covid está impiedosa, né? Portanto, em nome de Jesus, não deixe que essas emoções norteiem a sua vida e a sua crença. Não pregue aos olhos ou não se guie apenas por aquilo que seus olhos podem ver, mas guie-se pela sua mente, por aquilo que Cristo fez. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a verdade da Escritura Sagrada. E deixe essa verdade entrar no seu coração, na sua mente, e lhe convencer. Seja convencido pela palavra e não pelas emoções. Nós devemos pregar aos ouvidos. Sim, nós devemos pregar, depois de entender isso, nós devemos pregar não aos olhos, não às sensações das emoções, mas aos ouvidos. As pessoas precisam ouvir, e esse ouvir é aquilo que eu falei agora há pouco, é internalizar, é colocar dentro da mente. Explique isso às pessoas. Esse é o primeiro passo. Uma vez dado esse primeiro passo, entenda que o segundo é a pregação. A pregação. O texto de Jesus da Grande Comissão diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa que o método escolhido por Deus para gerar fé no coração e na mente das pessoas é a pregação do evangelho, é o anúncio da palavra. Então, quanto mais eu ouvir, quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar a palavra do Senhor, mais possibilidades eu terei que esta fé nasça e cresça e se fortaleça dentro de mim. Porque quando você apoia-se apenas, única e exclusivamente, nos sentimentos, nas emoções, você é facilmente traído. Porque você, inclusive, é capaz de entrar na igreja quando era possível entrar, né? Agora nós estamos, por enquanto, suspensos. E você não se arrepiou, você não chorou, você não sentiu aqueles calafrios, e aí você diz que o culto não foi abençoado. Você não ouviu a palavra. Você não ouviu a pregação. Você não colocou isso, não deu esses passos na direção do Senhor. Portanto, lembre-se, o primeiro passo é ouvir. Ouvir, de deixar a palavra entrar e modificar o seu comportamento. O segundo é a pregação. E o terceiro, e não menos importante, é que eu e você devemos ter o conteúdo certo. Primeiro é ouvir, segundo é a pregação e o terceiro é o conteúdo. Esses são os três passos para eu e você, para nós darmos sequência correta e startarmos dentro de nós o processo de crença, de fé genuína e verdadeiro. A palavra de Deus é o nosso conteúdo. A palavra de Cristo, ela deve ser o principal, o único conteúdo da nossa pregação, da nossa vida com Ele. Nós não podemos pregar outra coisa.
Se nós queremos que o Espírito Santo produza fé verdadeira na nossa mente, no nosso coração e no coração das pessoas que nos ouvem, se nós não tivermos esse conteúdo, isso não será uma realidade. Nós precisamos ter este conteúdo, e o conteúdo é a palavra do nosso Deus. Eu e você precisamos entender que pregar a palavra é ler as escrituras, as sagradas escrituras para as pessoas. É explicar o texto das sagradas escrituras. Eu e você precisamos ter certeza que o método de Deus para abrir o entendimento das pessoas através da pregação e do ensino puro e exclusivo da palavra. É só assim. Eu e você precisamos entender que esse método é o que Deus estabeleceu. O ensino, a pregação da palavra. É esse ensino, é essa pregação, é esse conteúdo que vai, com certeza, abrir o entendimento das pessoas. Portanto, é importante lembrarmos que aqueles testemunhos eloquentes, eles fazem parte, sim, do cristianismo. É importante lembrar que aqueles cânticos espirituais que provocam, sim, arrepios, calafrios e tal, eles compõem esse processo. Mas eu e você precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, esta sim é o único e verdadeiro conteúdo, essa sim é que não pode faltar, essa sim é que é a base para tudo e nada diferente disso. Eu e você precisamos nos lembrar que a fé verdadeira, ela brota do dar ouvidos à pregação exclusiva da palavra do Senhor e nada mais. Vou repetir, eu e você precisamos entender que a fé verdadeira brota ao dar ouvidos à pregação exclusiva da palavra do Senhor. Esse é o caminho, esses são os 3 passos. Ouvir, pregar, e essa pregação, o conteúdo exclusivo dessa pregação, a palavra do Senhor. Que você e eu possamos ser esses pregadores. Que eu e você possamos internalizar esse processo e experimentarmos essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus. Pastor, eu estou com algumas dificuldades e isso não é uma realidade ainda na minha vida. Eu gostaria muito, pastor, de experimentar isso. Pois eu vou orar por você agora. Eu vou pedir a Deus que te ajude nesse processo e te fortaleça para a glória do Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, visite essa pessoa que agora precisa da tua intervenção. Visite essa pessoa, Senhor, que agora precisa do teu cuidado. Senhor, ajude-a a dar ouvidos à verdadeira pregação, que é aquela que tem exclusivamente a tua palavra como centro, Senhor, e nada mais. Ajuda-nos, ajuda a Igreja Presbiteriana Água Viva a ser esta igreja que vive dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua história. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Quero te lembrar que a nossa igreja segue fechada mais um final de semana. Nem por isso as obras pararam, né? Os irmãos que estão lá com a equipe bem reduzida, está lá, pai e filho apenas, cuidando, dando os passos
para que a reforma termine quando voltarmos à sala dos jovens, dos adolescentes, ministério infantil, berçário, cozinha, banheiros estejam em condições de uso. Isso só é possível por causa da sua contribuição, por causa da sua fidelidade, por causa dos seus dízimos e das suas ofertas. Portanto, se você que tem o hábito de levar o envelope e depositar lá no gasofilácio, entre em contato conosco. Vocês conhecem, tem a conta para receber a sua oferta, o seu dízimo. E é essa oferta e esse dízimo que tornam essas reformas e tantas outras ações possíveis. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus. Um abraço.